Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, futuros sargentos do Exército Brasileiro. Estou de volta com a nossa aula de número 5 do nosso curso preparatório ESA 2021 para ingresso em 2022. Dois dos temas mais cobrados na história da ESA serão os temas da nossa aula de hoje. Revoltas emancipacionistas e o período joanino. Você que está estudando aí na pegada para a prova da ESA, já sabe que esses dois temas são muito cobrados na prova da ESA. Lembrando que o curso desse ano eu estou fazendo através de exercícios, modelo ESA, porém, aqui na descrição do vídeo, fica o curso completo com 13 aulas gratuitas, 100% focadas no edital da ESA. As aulas teórico-expositivas, tá bom? Aquela com teoria. O ideal seria você ir assistindo essa playlist aqui de baixo e depois acompanhar esse novo curso para testar os seus conhecimentos acerca dos exercícios que serão resolvidos aqui, beleza, pessoal? Mas não esquece o like, não esquece de mandar nos grupos do WhatsApp. Tô sentindo o pessoal meio desanimado com pandemia, estudando meio devagar aí. Se eu sentir que a galera abandonou o canal Tudo é História, eu vou parar o curso, hein, galera? Então, vamos compartilhar, mandar pros amigos aí para que eu me sinta estimulado a continuar aqui com as aulas para vocês, tá bom? Então vamos lá, aparecendo aí o primeiro exercício para vocês. A Inconfidência Mineira foi um episódio marcado. Bom, gente, vocês que estão aí estudando na pegada, todos vocês aí têm a consciência que a Inconfidência Mineira foi a mais famosa revolta emancipacionista da história do Brasil colônia. Professor, mas o que é uma revolta emancipacionista? Uma revolta que tinha por objetivo central quebrar o pacto colonial que nos prendia, né, a metrópole portuguesa. Foram revoltas que lutaram pela independência do Brasil. Talvez assim fique mais fácil para vocês. A Inconfidência Mineira, que tem lá na sua raiz, né, um descontentamento local com a cobrança da derrama, que era o imposto atrasado da mineração, né? Isso foi revoltando muita gente em Minas, inclusive a elite mineradora, uma elite que tinha contato com as ideias iluministas, né, que estava em voga na Europa. A independência dos Estados Unidos em 1776 foi um grande incentivo, né, para mostrar que uma colônia pode sim quebrar o pacto colonial que aprendia a metrópole. Bom, senhores, a Inconfidência Mineira, portanto, foi um movimento extremamente influenciado pelas ideias de liberdade do iluminismo e o exemplo que foi dado pela independência dos Estados Unidos. Se você pensou em assinalar a alternativa A E, você acertou, beleza? Para esse primeiro exercício, vou colocar um ok aqui de corrigido. Alternativa E. Bora lá fazer outro. O movimento político, organizado na Bahia em 1798, incluía em seu bojo e na sua liderança mulatos, negros livres ou libertos, ligados às profissões urbanas, como artesão ou soldados, bem como alguns escravos. O texto anterior refere-se a... Gente, esse exercício aqui é totalmente modelo ESA, tá? Bom, outra revolta famosa, emancipacionista, né, que lutou para libertar o Brasil de Portugal, foi a famosa Conjuração Baiana, que recebia o nome de Revolta dos Alfaiates, porque grande parte dos conspiradores eram negros e mulatos, libertos ou escravos, né, mas que trabalhavam ali como alfaiates em Salvador. Daí o apelido Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana pretendia libertar o Brasil de Portugal, proclamar uma república, levar a capital de volta para Salvador, na Bahia, né, já que a capital tinha sido levada para o Rio de Janeiro, né, na época da mineração. Eles tinham também como objetivo, né, aumentar o soldo dos soldados. Isso foi até para atrair, né, a participação de soldados para o movimento. E
a parte mais famosa, né, da Conjuração Baiana. Eles cogitavam abolir a escravidão pós-libertação do Brasil. Então tinha ideias abolicionistas dentro da Conjuração Baiana. Então, meus caros, a resposta correta é a Revolta dos Alfaiates, né? Mas essa aqui até por eliminação daria para, né, já tirar dali Balaiada, que é revolta do período regencial, Praieira, que é revolta de segundo reinado, né? Sabinada, que é período regencial. E aí Confidência Mineira não foi na Bahia, então até por eliminação daria para chegar a resposta correta, alternativa A, Revolta dos Alfaiates. Vamos lá. Dentre as rebeliões coloniais, aqui marcou o início de processo de emancipação política no Brasil por questionar a dominação metropolitana na colônia, foi a... Bom, gente, eu coloquei essa daqui para bater na tecla, para que vocês gravem que a Inconfidência Mineira foi a primeira revolta de cunho emancipacionista da história do Brasil, tá? 1789, com Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes, e outros membros lá, né, da elite mineradora, esse povo todo que não aguentava mais os abusos da coroa portuguesa, principalmente os pesados impostos da mineração. Eles foram os primeiros a tramar, né, o movimento emancipacionista. Eles imaginavam, né, começar por Minas, mas já vinham negociando com outras regiões, como o Rio de Janeiro, que era a capital, para ter apoio de outras regiões do Brasil para esse movimento que pretendia nos libertar de Portugal. Porém, vocês sabem da história, né? Silvério dos Reis, um dos inconfidentes, delatou todo mundo. Eles foram presos, né, de surpresa, porque a revolta estava marcada para a época da derrama, e eles foram delatados antes da derrama, foram presos, levados para o Rio, julgados, né, por crime de alta traição, né, de lesa majestade, cuja pena capital foi dada apenas para Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes, né? O restante foi condenado ao degredo na África. Então a resposta correta é a D de dado, Inconfidência Mineira, beleza? Como é que tá o índice aí de acerto? Não esquece de no final me mandar aí, né, quantas vocês acertaram das 10 desse super aulão, aula 5. Avisa os amigos aí, pessoal. Canal Tudo é História, canal mais focado na ESA, na área de história no YouTube. E detalhe, hein, de graça. Tem uma galera aí com os cursos ruins, cobrando e arrancando seu dinheiro. Rebelião que expressou as contradições do antigo sistema colonial. Teve influência maçônica e iluminista, revelou objetivos emancipacionista e republicano. O movimento se diferenciou dos demais pelo caráter social, a igualdade racial declarada nos boletins e pela participação de elementos provenientes das camadas populares, da população, soldados, artesãos, ourives, alfaiates, domésticas, negros, escravos e forros. O texto refere-se a... Olha aí, gente, tô dando essa dica o tempo todo. Minas Gerais, o movimento foi elitista. A Conjuração Baiana foi de caráter popular, né? A Conjuração Baiana queria, além de libertar o Brasil, eles tinham propostas sociais, né? Queriam abolir a escravidão. Então eu tô batendo na tecla. Se cair e errar, não é por culpa do professor Hilário, hein? A resposta correta para esse exercício é a B de bola, Conjuração Baiana. Você viu que no outro exercício está a Revolta dos Alfaiates, e nesse aqui, Conjuração Baiana, é o mesmo movimento, mas eu estou te treinando para você não cair em pegadinha. Conjuração Baiana e Revolta dos Alfaiates foi o mesmo movimento, hein? Vamos lá, chegando à metade aqui. Precisávamos treinar, né, a outra revolta emancipacionista, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco em março de 17. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático, se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, ou deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. O texto trata da Revolução Pernambucana de 17. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes... Bom, gente, a corte chegou no Brasil em 1808, né, dando início ao período joanino.
o Dom João VI veio se esconder no Brasil, né, fugindo das tropas napoleônicas, já que Portugal não tinha aderido ao bloqueio continental imposto pelo imperador dos franceses, né? E aqui no Brasil, pessoal, a corte gastou mundos e fundos lá no Rio de Janeiro, né? E para bancar todo aquele conjunto de mudanças que o Dom João estava promovendo lá, ele aumentou impostos no Brasil todo. E essa foi uma das causas da Revolução Pernambucana de 17, né? Que pretendia expulsar a corte do Brasil e proclamar a nossa independência acompanhada da instauração de uma república. A Revolução Pernambucana ela tem um charme diferente. Enquanto a Inconfidência Mineira congregou principalmente a elite mineradora, né? E a Conjuração Baiana, negros, mulatos, alfaiates, ourives, soldados, etc., camadas populares, na Revolução Pernambucana houve uma mescla, né? Foi um movimento que teve apoio tanto da elite quanto da população local, né? Das camadas populares. Guardem essa dica, hein? A resposta correta aqui é a D de dado. Propuseram a independência e a república congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. D de dado. E aí, pessoal, chegamos na metade aí da nossa aula. 5 de 5? Espero que sim, hein? Vamos lá. A partir de agora, exercícios de período joanino. Meu, cai demais na prova da ESA. Fica esperto, hein? E o like? Já deixou o like? Deus tá vendo, hein? Bom, período joanino é o período que vai de 1808 a 1821. Os 13 anos que a corte do Dom João VI esteve radicada no Brasil, fugindo das tropas napoleônicas, tá? Esse período é muito importante porque pela primeira vez na história, uma metrópole se refugiou dentro da sua colônia. Daí a grande importância do período joanino, tem esse nome porque Portugal na época era regido por Dom João VI, já que sua mãe, Dona Maria I, a louca, era incapacitada para governar, tá bom? Então vamos lá. Em 1808, a família real portuguesa, fugindo do cerco napoleônico, transferiu-se para o Brasil, que, de colônia, se tornou sede da monarquia e do vice-reino. Os 13 anos durante os quais a corte permaneceu no Rio de Janeiro tiveram grande importância política e econômica e foram seguidos pela Declaração de Independência do Brasil em 22. Uma das características socioeconômicas do período foi, gente, primeiro ato do Dom João VI em terras brasileiras, ainda lá em Salvador, na Bahia, porque antes de chegar no Rio, toda aquela frota, né, que acompanhou o Dom João VI, eles pararam primeiro em Salvador. Ainda em Salvador, Dom João assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Ele próprio quebrou o pacto colonial, permitindo que o Brasil fizesse comércio com quem bem entendesse. Por que ele fez isso? Primeiro, por pressão britânica que escoltou os portugueses até o Brasil, para agradar os britânicos. Segundo, ele não sabia quanto tempo a família real ficaria radicada, exilada aqui no Brasil. Ele precisava de recursos. E quebrar o pacto colonial, apesar de parecer contraditório, dinamizava a economia e trazia recursos para a coroa com o livre comércio. Tá bom? A resposta é a C. Abertura dos portos ao comércio exterior. Belezinha? Totalmente cara de ESA esse exercício, hein? Vamos lá. Mais um. No ano de 1808, a corte portuguesa instalou-se no Brasil. A partir desse momento, um processo de desenvolvimento, olha o trava-língua, científico-cultural ocorreu, com a fundação de instituições como a Biblioteca Pública, Imprensa Régia. Também foram criados com o passar do tempo diferentes cursos, como o da Academia Real Militar, ó, sacou, né? E da Faculdade de Medicina. Marca alternativa que demonstra o principal objetivo do governo ao instituir o desenvolvimento desses cursos. Gente, pensa o seguinte. Ele não sabia quanto tempo a corte ia permanecer no Brasil, certo? O cara saiu de uma Portugal assim pujante, no sentido da cultura, né, bombando. Aí o cara vem pro Rio de Janeiro, né? Imagina, com todo respeito, o tédio que era o Rio de Janeiro naquela época em comparado a Lisboa. Então ele criou toda uma infraestrutura, criou
palácios, jardim botânico, biblioteca, academia real militar, como você viu ali, a biblioteca real, acho que eu já citei, né? É tanta coisa que esse homem fez. Ele trouxe uma missão francesa para cá que criou uma academia de belas artes. Ele calçou ruas, drenou lagoas e tal. Tudo isso para atender aos interesses da coroa o tempo que estivesse no Rio de Janeiro, para criar uma infraestrutura para a coroa portuguesa. A resposta correta é a E, formar recursos humanos para atender as necessidades da corte. Beleza, pessoal? Olha lá, hein? Mais 3 exercícios, vamos lá. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte anunciou bloqueio continental à Inglaterra, estabelecendo que nenhum país europeu poderia comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia portuguesa na América para esperar a situação se normalizar. Com relação à presença da família real portuguesa no Brasil, é correto afirmar que, bom, gente, eu já tinha dito para vocês no outro exercício, o Dom João, para agradar os seus amigos britânicos, né, que escoltaram a família real até o Brasil, ele tomou 2 medidas que favoreceram os britânicos. Primeiro, o decreto de abertura dos portos às nações amigas, em 1808, que quebrou o pacto colonial e o Brasil podia fazer comércio com qualquer nação amiga de Portugal. E em 1810, o Brasil assinou tratados comerciais de amizade e navegação, que estabelecia para os britânicos uma tarifa alfandegária bem baixinha. A Inglaterra era o país que menos imposto pagava para comercializar com o Brasil, apenas 15%. Para esse exercício, a resposta correta é a D de dado. Chegando ao Brasil, Dom João VI tratou logo de cumprir o prometido aos ingleses e decretou a abertura dos portos em 1808 para as nações amigas comercializarem diretamente com a colônia. Gente, olha, eu estou acompanhando as provas da ESA desde 2014, tá? Então aí eu estou indo para a 7ª edição da ESA que eu acompanho prova a prova, mais atentamente. Eu já perdi a conta de quantas perguntas sobre a abertura dos portos caíram na prova da ESA. Vai na minha que é sucesso, tá? Vamos lá. Mais um exercício. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos, dos seus parentes, após 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, por terem... Gente, muita gente diz que a presença da família real portuguesa no Brasil foi o primeiro passo para a nossa independência, porque essa presença metropolitana aqui enfraqueceu o pacto colonial. Para ter pacto colonial tem que ter metrópole e colônia. Só que a metrópole veio para dentro da colônia e quebrou vários mecanismos de dominação colonial, né? A abertura dos portos foi um deles. Mas mais adiante, quando a Dona Maria I, a louca, morre, o Dom João VI se coroou no Brasil, ao invés de voltar para Portugal, e decretou o Brasil Reino Unido a Portugal. Então tem vários exemplos que foi enfraquecer esse pacto metropolitano sobre o Brasil. A resposta correta é a B. Enfraquecido pacto de dominação metropolitana. Belezinha? Bom, vamos lá. O último exercício. A Carta Régia de 1808 abriu os portos do Brasil colônia às nações amigas. Sob o acordo constante nessa carta, pode-se afirmar que ele trouxe acentuada... Olha aí, gente. Esse tá facinho, né? O pacto de abertura dos portos, como eu tô batendo na tecla diversas vezes, quebrou, afrouxou a dominação metropolitana sobre a colônia e nos permitiu o livre comércio. A resposta correta é a C. Eliminou o mecanismo básico que assegurava a metrópole o monopólio de comércio. Galerinha, olha aí, 20 minutos de correção de exercício. Obrigado pela companhia de vocês. Sem custar um centavo. Só um likezinho que não gasta o dedo. E se você quiser nos ajudar muito mais, porque é difícil para canal que o povo é inscrito, tá assinado lá o sininho, mesmo assim o YouTube não manda minhas aulas, o povo reclama o tempo todo, então eu preciso da ajuda de vocês.
manda no WhatsApp, compartilha no Face, não custa nada, mas para mim ajuda pra caramba e me anima a continuar o curso. Em breve a aula 6, assuntos importantes também, hein? A independência do Brasil e o primeiro reinado, hein? A aula 6 também muito importante, muito em breve. Só vou dar um tempinho para essa aqui, né, ser um pouco assistida. Eu posto para vocês a aula de número 6, mas não se esqueçam, ó, na descrição e no primeiro link dos comentários fixados, o nosso curso completo, o módulo com as 13 aulas teóricas expositivas que tem correção de exercício nelas também, tá? Curso completo, melhor que muito curso pago que você está gastando seu dinheiro, não está aprendendo nada. Ou então estudando com caras que não entendem da ESA. Com todo respeito, eu não vou falar o nome por questão de ética, um cara tá postando, todo mundo tem o direito de postar o curso, querer ajudar, etc, mas tem que saber o que tá fazendo. Tem um cara que postou um curso ESA aí no YouTube, um aluno me mandou um link, o cara mandando o povo estudar Grécia e Roma e feudalismo, gente, pelo amor de Deus, a prova da ESA não cai história geral, tá? Então assim, é perigoso, você pode jogar o seu ano de estudo no lixo estudando com quem não sabe do que tá falando, né? Então assim, foco é tudo para obter sucesso. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela fidelidade ao nosso canal, um abraço e até a próxima aula.